meados de 1902, chegava a Piancó Dom Adalto Aurélio de Miranda Henrique, bispo de João Pessoa, para uma visita pastoral, que na linguagem nordestina chamava-se desobriga. Estava secretariado por um jovem que o auxiliava nos seus trabalhos. Era o padre Aristides Ferreira da Cruz. O povo gostou tanto daquele sacerdote que foi pedir ao bispo para ele ficar sendo vigário da paróquia, que estava sem padre, a paróquia do Piancó. O bispo concordou e ele tomou posse no mês de agosto. Padre Aristides Ferreira da Cruz viveu em paz na cidade de Piancó até o dia em que se envolveu com política. Aquele jovem sacerdote, ordenado no dia 1º de novembro de 1901, sentiu-se vocacionado para a vida pública e para isso lutou, chegando à Assembleia Legislativa em 1915. E tal era o seu espírito de combatividade que, anos após a sua morte, foi comparado por um cronista da revista O Cruzeiro com um gavião de penacho. E foi nesta época que surgiram uns desentendimentos dele com os amigos de Felizardo Leite, deputado federal residente do Rio, e que se achava em Piancó. Aquele parlamentar se posicionou ao lado de seus amigos, atitude que levou o padre Aristides a romper com ele. Então Felizardo Leite resolveu infernizar a vida do padre, fazendo denúncias ao bispo de que aquele sacerdote aproveitava as visitas domiciliares a uma família amiga para alimentar um romance com uma jovem de nome Maria José, cantora do coro da igreja. O bispo acreditou na versão do deputado e afastou o padre Aristides do cargo de vigário, colocando em seu lugar o padre Manuel Otaviano. As visitas continuavam e também as denúncias. Então, Dom Adalto resolveu suspender padre Aristides de ordem. Revoltado, ele falou: agora eu vou ensinar Dom Adalto a ser bispo. Até hoje não fui um padre ruim. Vou juntar com aquela moça. Vou justificar o ato de minha suspensão. Vou levar aquela moça para dentro da minha casa. Vou juntar com aquela moça. Assim fez e construiu família. Mas a vida desregrada do padre Aristides não abalou seu prestígio político. Então Felizardo Leite resolveu destruí-lo a ferro e fogo. Mandou seus correligionários cercarem a casa do padre com a seguinte orientação: atirem pelo norte, sul e nascente e deixem o poente para o padre correr. No dia 22 de agosto de 1922, uma saraivada de balas se desfechou contra o sobrado onde o padre residia, hoje um grupo escolar. Foram 26 horas de seguidos tiroteios. O padre fugiu pela porta do muro e refugiou-se em Sousa. Padre Cirilo, de Sá, vigário daquela cidade, revoltou-se e convidou o padre Aristides para uma revanche. E dizia: entre Olho d'Água, Serra da Catingueira, Piancó e Misericórdia, hoje Itaporanga, a gente consegue 600 homens de rifle. Aqui eu consigo 800. Em Juazeiro, Cícero consegue 900 ou 1000. A gente vai a Piancó e acaba com os leites. Mas padre Aristides preferia ficar em paz. A notícia chegou à capital federal e desagradou ao chefe da nação, o estadista paraibano da cidade de Umbuzeiro, coronel Epitácio Pessoa. Esse telegrafou a Felizardo Leite fazendo severas acusações e o responsabilizando por tudo o que acontecera. Também telegrafou ao padre Aristides dizendo que voltasse a Piancó e assumisse o cargo de chefe político do município. E adiantou: se a polícia for pouca, o exército irá garantir. Não tardou muito e eis que padre Aristides entra em Piancó recebido com grandes festejos pela população e tendo para sua garantia 40 ou 50 praças. Mas tudo passou como uma nuvem. A coluna Prestes havia penetrado no Ceará depois de alguns revés no Maranhão e Piauí, fato negado pelo seu cronista Lourenço Moreira. Cruzou a fronteira daquele estado, entrou no Rio Grande do Norte, passando por um lugar chamado Tromba do Elefante, atingiu o alto sertão da Paraíba e tomava destino a Piancó depois de passar por Pombal e Curemas. Perto daquela cidade, acampou à beira do Riacho dos Conselhos, enquanto o capitão Pires ia reconhecer a cidade. A coluna, porém, desconhecia que o governador João Suassuna havia dado ordens ao padre Aristides para não deixar que ela entrasse em Piancó. Surpreendeu-se o capitão Pires a ser recebido a bala pelo grupo do sargento Manuel Arruda, delegado local e chefe de um piquete instalado numa casa de esquina na antiga Rua do Sovaco,
em frente ao extinto Fórum Municipal. Capitão Pires caiu ferido e seu cavalo morreu. A situação complicou-se. O quartel-general da coluna determinou que Piancó fosse passado a fio de espada. Pedro Inácio Liberalino, filho adotivo do padre Aristides, o convidou para refugiar-se e dizia: vamos embora, o rio está limpo, vamos aproveitar. O Senhor não resiste a essa luta. O padre dizia: morro, mas não me entrego. Então ele falou: o senhor não quer ir, fique, mas eu vou. Às 5h30 da manhã, do dia 9 de fevereiro de 1926, cerca de 900 ou 1.000 homens invadem a cidade contra um inexpressivo contingente de 16 soldados e 30 voluntários. A mais antiga cidade do sertão paraibano transformou-se numa praça de guerra o dia inteiro. Os piquetes do sargento Manuel Arruda e Antônio Benício, esse instalado na delegacia de polícia, onde hoje é uma agência do Banco do Brasil, não resistindo à luta, bateram em retirada. Padre Aristides fez de sua própria casa o quartel da resistência. A fumaça cobria o Piancó. Padre Aristides, de pistola na mão, no recanto de seu quarto, resistia ao cerco e dava ordem de comando. De repente, uma bomba explode dentro de casa, exalando gás que intoxicava. O padre disse: vão comer açúcar. À medida das possibilidades, ele recorreu a uma saca de açúcar no interior da casa. Padre Aristides percebe que os tiroteios se intensificavam mais pela parte lateral, que dá acesso ao fundo da casa, e ordena a mudança da resistência. Sargento Laudelino tentou romper a fortaleza legalista e tombou sem vida com um tiro na testa. Depois, uma vítima da resistência, Oswaldo Lacerda, filho do prefeito João Lacerda. Depois, mais uma vítima da resistência, Ostílio Túlio Gambarra. Este tentava aproximar-se da porta quando foi alvejado. Deixou como marca de seu heroísmo a mão tinta de sangue na parede. A munição dos legalistas se escasseava, mas o padre estava disposto a queimar seu último cartucho. Ainda pensaram em jogar uma lata de gasolina dentro de casa para tocar fogo. Mas eles queriam mesmo era pegar o padre vivo. Uma vez acabada a munição dos legalistas, cerca de 100 pessoas revolucionárias invadem a casa do padre. Os sobreviventes que lá estavam, ao todo eram 10, foram amarrados e levados para fora da cidade. Um a um foi sangrado à beira de um poço, a começar pelos menos projetados, depois os comerciantes, depois o prefeito e, enfim, o padre. Ele ainda pediu 5 minutos para rezar e não deram. Na cidade, depois, em cada lugar onde tomou uma vítima, foi acendida uma vela. No final, somaram-se 107 velas. Já era noite. Os revolucionários vigiavam os cadáveres como cães de caça. Uma mulher de nome Antônia César, a única que não fugiu da cidade, foi até lá e puxou o corpo do padre para fora d'água. Metade do corpo dele estava dentro d'água, metade fora. Ela puxou para fora. Sangue e lama se misturavam. Uma enorme fenda se expunha na garganta dele. Um revolucionário pega a lamparina, derrama querosene no rosto dele para tocar fogo. Ela arrebata a lamparina e retém a caixa de fósforo. No dia seguinte, os corpos foram sepultados. Disse um historiador que, dias depois, próximo à cidade de Piancó, havia uma fedentina insuportável. Os familiares do padre Aristides dizem que os corpos todos foram sepultados. Padre Aristides nasceu em Lagoa Grande no dia 18 de junho de 1872. Por ocasião da pesquisa em 1984, ainda tinha 2 filhos sobreviventes em Piancó. Aliás, 3. Aristides Ferreira, esse não foi localizado. O filho adotivo, Pedro Inácio Liberalino, com 95 anos de idade, e Joanita. Essa negou-se a ser fotografada. Estranho é que Padre Aristides teve 5 filhos. E como? Se ele viveu com Maria José, que chamavam Quita, 4 anos, e não houve nenhum gêmeo. Como se explica isso? É que
O Pedro Inácio Liberalino era filho adotivo. E Dona Maria, que residia em Patos, na Paraíba, eu cheguei a conhecê-la, a entrevistá-la, ela era filha de Padre Aristides com outra mulher. Então, essa é a história macabra do Padre Aristides Ferreira de Piancó, que há 89 anos foi vítima de uma chacina daquela cidade.